Olá, intérprete! Eu sou o Douglas, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vou contar para você a minha história de vida, o meu testemunho, que envolve envolvimento com drogas, tráfico, uma história que eu fui preso, fui abusado, a homossexualidade entrou na minha vida e eu acho que chegou o momento de contar a minha história para você e como tudo isso aconteceu e principalmente de como eu conheci Jesus. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, bora bater mil inscritos aí, deixe seu like para o YouTube me ajudar a compartilhar esse vídeo, a enviar esse vídeo para mais pessoas, para que pessoas sejam alcançadas por Cristo, para que pessoas vejam quando uma situação de errado está acontecendo na sua casa e principalmente para que o Senhor transforme a vida de outras pessoas. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você já passou por isso, conhece alguém, então envie esse vídeo para ele, para que enfim, Jesus alcance pessoas através deste canal. Bora, pega a sua pipoca e vem comigo! Bom, a minha história é o seguinte. Quando eu estava na barriga da minha mãe descobriu que meu pai traiu ela, estava traindo ela, então ela separou do meu pai e desde então eu nasci e cresci sem meu pai. Então na minha vida eu não tive a presença paterna, tive a presença da minha avó, fui criado pela minha avó, pela minha mãe e éramos nós três, até que com 6 anos de idade minha irmãzinha linda chegou na nossa família. E ela é filha de outro pai, então esse homem sempre estava presente ali na nossa família. E mesmo assim, eu ainda não tinha uma influência masculina dentro de casa. Minhas referências eram todas mulheres. Minha família é composta por uma maioria de mulher. E desde pequeno eu olhava para homens e achava homens bonitos, porém também achava mulheres bonitas. É uma criança sem malícia. Até que um dia, numa festa que estava tendo na minha casa, uma amiga da minha mãe foi, acredito eu que segundo ela, foi brincar comigo e me molestou. Ela abusou de mim, aonde ela correu atrás de mim, falando que iria pegar nas minhas partes íntimas. Para uma criança de cerca de 7, 8 anos de idade, que não tem malícia nenhuma na cabeça, isso é um afronto psicológico. Então, nisso já me deu um bloqueio em relação a mulheres. Então, talvez você que é pai, que é mãe, não perceba a influência de seus amigos em cima dos seus filhos, mas é muito bom ficar de olho para que essas coisas não aconteçam na sua casa, porque temos aí notícias e pesquisas que comprovam que a maioria das pessoas que são abusadas na infância são abusadas por pessoas próximas, por parentes, por tios, por primos, por amigos, pessoas próximas que têm contato aí dentro da sua casa. Na maioria das vezes não é feito por um estranho. E isso, meu cérebro bloqueou essa memória da minha cabeça. Eu fui ter consciência disso quando eu fui num evento chamado Encontro com Deus e eu já tinha aí meus 22 anos. Até então, toda a minha mente foi bloqueada em relação a essa memória, a esse trauma. E eu realmente não lembrava, só que toda vez que eu via essa mulher na rua, eu sentia meio que raiva, mas não sabia o motivo. Então, a partir desse momento, eu comecei a olhar as mulheres com uma maneira, tipo, com medo. Comecei a olhar as mulheres com medo, só que eu não entendia isso, eu era uma criança, e nisso, por não ter uma referência masculina, eu só tinha referência feminina, e depois que isso aconteceu, eu olhava para os homens e me sentia, digamos, mais seguro com eles. Enfim, eu comecei a me vestir com roupas da minha avó, da minha mãe, isso quando não tinha ninguém em casa. Comecei a usar os saltos dela dentro de casa e até então, na minha cabeça eram só brincadeiras. E eu fui crescendo, fui fazendo amizades e quando eu tinha por volta dos meus 13 anos, eu lembro que teve um circo aqui na minha cidade e eu estava com uma amiga minha até hoje, ela é cristã hoje em dia também, e ela pegou e me apresentou um rapaz que trabalhava no circo. Ela já tinha ido no circo antes de mim e esse rapaz é homossexual, até o meu conhecimento, tem anos que eu não vejo ele. E nesse dia foi o meu
primeiro beijo. Foi o dia que eu tive minha primeira experiência com outro rapaz. Eu achei muito estranho, vou te confessar que eu achei muito estranho, porém, ao mesmo tempo, na minha adolescência, eu ficava com meninas. Eu ia para a escola estudar de manhã, ia para a escola à tarde ajudar a professora de educação física a dar aula de vôlei. Já que eu, desde os meus 10, 11 anos de idade, eu praticava vôlei diariamente, então eu me tornei um bom atleta. E nisso, eu ficava com as meninas da escola. Só que quando eu fiquei com esse rapaz do circo, estava de noite, foi no escuro, não sei o que aconteceu, mas alguém da minha sala viu, ou alguém que viu contou. No outro dia, quando eu cheguei na escola, tava mó zoeira. Ah, Douglas, você beijou o menino, não sei o que tem e tal. Eu falei, não beijei, até que de tanto eles me azucrinarem a cabeça, falarem na minha cabeça, eu falei, beijei e pronto. Nisso, todo mundo já começou a me chamar de viadinho. Fora o preconceito que eu sofri na infância, né? Fora que desde a infância, o meu jeito afeminado, por ter referências femininas dentro de casa, sempre falou mais alto e as pessoas da rua percebiam. Até que um dia, quando eu era pequeno, minha mãe chegou pra mim e perguntou se eu gostava de menino ou menina. E eu falei, mãe, eu gosto de menina. E isso já tinha chegado aos ouvidos dela, só que como eu falei que gostava de menina, estava tudo ok. Enfim, com o passar do tempo, eu fui me relacionando com outros garotos. Só que no meio disso, entrou o quê? Bebida. Eu cresci numa família católica, uma família cristã católica, onde era normal ter festa, ter churrasco, e no meio disso tinha sempre pessoas que fumavam e que bebiam. E eu e meu primo, desde pequeno, a gente via minhas tias, minha mãe fumando, e a gente pegava as bitucas de cigarro que ficava do outro lado da janela, que ela jogava fora, ia lá e fingia que estava fumando. Ou seja, a Bíblia fala que o coração da criança tende para o mal. Então a gente vendo o exemplo dos adultos, a gente começou a pensar, a gente pode também, né? Se eles fazem, a gente pode fazer. Outro conselho aqui, pais, se vocês não querem que seus filhos cometam tenham esse tipo de influência, cometam esse tipo de erro, esse tipo de pecado, vigiem em relação ao que vocês fazem diante dos seus filhos, de crianças. Tomem muito cuidado com o que vocês conversam, porque criança aprende tudo, elas absorvem tudo. Então, tome cuidado para que seus filhos não tenham uma má influência, nem de amigos próximos, nem de familiares e nem de você mesmo. Influências negativas que vão levar o seu filho futuramente a cometer pecados como vícios, como imoralidade sexual ou homossexualidade. Enfim, vamos caminhando. Eu, com 14 anos, eu já fumava. Eu comecei a beber aos 13, aos 14 eu comecei a fumar. E na rodinha de amigos a gente bebia muito e eu comecei fumando apenas 2 cigarros por noite. A gente comprava ali um maço e dividia 2 cigarros para cada um. Beleza. Como que as drogas entraram, as drogas ilícitas? Um belo dia, a nossa turminha já tinha algumas pessoas ali que já usavam maconha. E a gente não entendia a gravidade, a seriedade disso. Só que eu e outra amiga minha, a gente falava, não, a gente não vai usar isso e tal. Até que um dia a gente foi com eles para um lugar, tipo uma serra, e a gente tá lá de noite conversando e bebendo, e acho que não lembro se 2 ou 3 deles foram fumar maconha, e eu e essa amiga tava junto, e a gente viu eles fumando, e do nada dando risada e rindo à toa. A gente falou, vamos fumar? Vamos ver o que é isso? Vamos ver o que está acontecendo? Vamos! Então a gente fumou ali o primeiro baseado. Com isso, a gente virou a rir e pensou na nossa cabeça, isso não vai fazer mal, isso não tem problema. Enfim, através disso veio a cocaína. Como que a cocaína entrou? Estávamos 4 amigos conversando à noite e 2 deles falaram, vamos cheirar? Eu falei, a gente não sabe o que é isso. Você pega e cheira, você põe o canudo aqui e cheira a cocaína. Eu falei, tá, mas qual é o efeito disso? Que a maconha a gente sabe que a gente fica rindo à toa e tal, mas e o efeito da cocaína? Eles falaram, cara, você vai ficar muito elétrico e se uma mosquinha passar na sua frente, você meio que vai ver tudo mais lento porque você está muito elétrico.
Então a gente ficou muito empolgado e queria ver a tal mosca ali que se passasse na frente, a gente iria ver em câmera lenta. Por a gente estar muito elétrico. E nisso a gente usou cocaína. Aí a minha vida começou a caminhar ladeira abaixo. Já estava caminhando desde a infância, só que eu não percebi. Começou a ficar mais nítido nesse ponto. Porque com 16 anos eu conheci o crack. Eu conheci o crack, mas não sabia que o crack era crack. Eu conheci o crack como pedra, como... não sei, não lembro. Eu sei que apresentaram o crack para nós chamando de freebase porque a boca fica gelada quando você usa. E aquilo, eu ia comprar na biqueira e falava, me dá aquele negócio duro, aquele negócio duro amarelo. A pessoa aperta, você aperta. Até que um dia eu vi no Roberto Cabrini, aquele programa que passava no SBT Repórter, o que era o crack, e eu tive noção que eu já consumia essa droga. E aquilo não me fez parar de usar, pelo contrário, eu fiquei impactado com a notícia, mas eu já estava viciado. Eu já não conseguia mais parar de usar o crack. Nessa mesma época eu já estava tão viciado que eu comecei a vender as coisas dentro de casa. Nessa época eu morava só com a minha avó. E eu fui internado pela minha primeira vez. E dentro dessa clínica, era uma clínica evangélica, e eu recebi muito apoio, recebi muita ajuda, porém eu não tinha ainda noção de quem era a pessoa de Jesus. Saí dessa clínica, fiquei um tempo de boa, tranquilo, e em meio a essa fase eu ficava com um rapaz. Eu ficava com um rapaz e a irmã dele teve uma enfermidade e a irmã dele foi desenganada pelos médicos, até que a mãe dela levou ela para a igreja e ela foi curada. Eu não vou citar a enfermidade porque talvez esse vídeo chegue à mãe dele, chegue à família dele, eu não quero expor ninguém, a intenção não é essa. E ele foi para a igreja também a convite de uma amiga próxima e ele gostou muito da igreja. E quando ele foi para a igreja, ele me apresentou, porque eu acho assim, que a gente ganha as pessoas para Cristo, mas antes a gente ganha a pessoa para a gente. A gente leva a pessoa para Cristo através da nossa vida. E ele falou, vamos na célula, aqui chama GAP, que é Grupo Amor ao Próximo, vamos no GAP e tal, e eu fui. Falei, vou, tá me convidando, eu vou, um amigo meu, e a gente ainda ficava. Aí ele me apresentou o GAP, futuramente ele me convidou para a igreja, eu fui para a igreja, e frequentando a igreja normal ali, porém eu ainda bebia, fumava, usava droga, e nisso Cristo começou a transformar a minha vida, eu sem entendimento nenhum. Nessa época que eu conheci a Cristo, eu tinha 19 anos, e logo em seguida teve um evento chamado Encontro com Deus. Eu fui nesse encontro e ali minha mente foi desbloqueada para todos os males que o mundo estava trazendo para a minha vida. Com isso tudo, Jesus desbloqueou a minha mente em relação ao abuso, que eu fui molestado quando eu fui criança. Com isso, Jesus me desbloqueou a cabeça em relação aos vícios. E quando eu saí desse evento, totalmente cheio de Deus, eu falei, eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber, eu não quero mais usar droga, e eu vou estar liberto disso. Só que aqui vem um ponto que eu não permiti Cristo trabalhar na minha vida até então. Eu comecei a sofrer muitas tentações na parte da sexualidade. E eu, um garoto ainda, muito novo, não entendia nada da vida, simplesmente preferia usar droga do que ficar com outro homem. Porque, na minha cabeça, eu estaria agradando mais a Deus usando droga do que ficando com outro homem. Olha pra você ver minha mentalidade pequena. Então, na minha cabeça, sexo com outro homem era abominável, e é o que a Bíblia fala. É o que a Bíblia fala, Deus abomina o homossexualismo. Então assim, eu pensava, se eu usar droga, eu vou me refugiar na droga e não vou ficar com outro homem. Então pelo menos meu pecado tem perdão. Só que eu nunca deixei Deus tratar essa área até então. E ali o diabo foi tomando conta da minha vida. O diabo foi entrando, eu fui dando legalidade, fui dando permissão, até que eu fiquei totalmente desviado dentro da igreja. E dentro da igreja eu já não ligava com mais nada, eu mal orava, só que eu ainda frequentava os cultos. Até determinado dia que eu saí de vez. E quando eu saí de vez foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. Porque eu que já de vez em quando usava droga para fugir desse pecado da homossexualidade, eu
me afundei de vez. E me afundei bonito. E ao longo desse tempo, eu fui internado mais 3 vezes. E nenhuma delas adiantou, porque eu não queria mudar de vida. Eu não queria ser transformado, eu não queria parar com os vícios. E nisso eu voltei a ficar com homens, voltei a beber, voltei a fumar. Então minha vida só foi virando aquela bola de neve, aonde tudo que eu fazia eu me dava mal. Eu sou costureiro, trabalho com fábrica de costura, e eu comecei a faltar no meu serviço, comecei a não ter compromisso, comecei a ficar agressivo com a minha família. Nisso veio a depressão, nisso veio a ansiedade, nisso veio medicamentos. Comecei a tomar medicamentos, muitos medicamentos, para parar com o vício das drogas. Enfim, eu morei em outras cidades, e toda cidade que eu morei, indo para trabalhar, eu me envolvia com drogas e só me afundava mais e mais e mais e mais. Só que eu não via. Eu mesmo não percebia o quão grave era a minha situação. No meio disso tudo, eu fui morar em uma cidade onde eu comecei a trabalhar no tráfico para sustentar o meu vício. Com isso tudo, eu garanto que foi uma das piores besteiras que eu fiz na minha vida, porque nada iria justificar. Eu sou de uma família boa, uma família onde eu sempre tive bons exemplos, apesar da bebida e do cigarro estar sempre envolvido ali. Eu sempre tive bons exemplos, tive uma boa educação, então não precisava daquilo. Eu tinha um emprego, mas eu queria a vida fácil de ficar ganhando dinheiro para usar droga. E nisso, num belo dia, eu fui preso. E como que isso aconteceu? Eu estava trabalhando ajudando no tráfico, e a polícia veio, deu uma batida ali na onde estava tendo tráfico. O menino que estava com as drogas saiu correndo e eu fiquei para trás. No meio dessa perseguição da polícia atrás do menino, deram vários tiros, mas foi muito tiro. Eu passei no meio dos policiais porque tinha muita criança na rua. Nessa hora eu não pensei nem em mim, nem nada, só tirei as crianças da rua e saí correndo dali. Só que, porém, depois de 2 horas, a polícia me pegou quando eu estava descendo a rua. Dentro da cadeia, eu tive muitas experiências com Deus. Ali eu vi que Deus realmente me ama e que Deus queria o melhor para mim. Deus ainda falou que estava me guardando, que Deus estava me resgatando, porque senão eu só iria encontrar a morte. O meu caminho seria a morte. Não só a morte física, mas a morte espiritual também. Que como eu estava afastado, aonde eu ia encontrar socorro? Em lugar nenhum, a não ser em Cristo. E Cristo, para me preservar, me levou para a prisão. E no meio da cadeia, eu percebi o amor de Deus. Ah, por que, Douglas? Porque ali é um lugar que, independente se você está com muitas pessoas à sua volta, você se sente muito sozinho. É um lugar onde você fica muito oprimido. É um lugar onde você não pode confiar nas pessoas 100%, porque você não conhece aquelas pessoas e ali é cada um por si. E aí eu vi que Deus me guardou. E no meio daquilo, Deus começou a transformar o meu coração. Porque quando eu tinha 25 anos, minha avó faleceu. E nesse tempo eu estava na presença de Deus, inclusive. E Deus falou comigo: ó, Douglas, estou trazendo sua avó para vir morar comigo. E isso era 1h30 da tarde. Eu estava morando em Formiga. E minha avó estava internada em Belo Horizonte. Logo em seguida eu recebi uma ligação dos médicos lá de Belo Horizonte, falando que era para reunir a família e levar os documentos e tal. Chegando lá, já chegou meia-noite, laudo da morte da minha avó, a hora do óbito estava 1h30, exatamente no horário que Deus havia me falado. E com isso, uma depressão muito grande, uma revolta muito grande com Deus tinha se instalado no meu coração. E nesse processo todo, quando eu estava na cadeia, Deus começou a trabalhar isso comigo. Deus começou a tratar isso com o meu coração. E beleza, saí da cadeia. Criei juízo, criei vergonha? Não! Voltei para lá. Voltei para Victoria. Por quê? Porque eu não tinha sido curado, eu não tinha sido sarado. Só que nesse processo Deus já tinha falado comigo quando eu estava preso. E eu comecei a ir nos cultos, depois que eu saí da prisão. E no meio disso Deus foi trabalhando, até que em determinado momento Deus pegou e... Vem cá!
Foi onde eu quebrei meu braço, coloquei 10 parafusos, tem uma platina aqui no meu braço, e quebrei a minha mão. Por que isso aconteceu? Porque deu um desacerto na contagem das drogas, e como eu estava responsável ali pelas drogas, os meninos pegou e bateu, desceu o couro. Me jogaram num barranco de 12 metros, e Deus usou o meu pastor para falar comigo o seguinte, falou: Douglas, Deus te ama tanto que ele permitiu o diabo fazer com você por fora o que ele já estava fazendo por dentro e você não estava vendo. Com isso tudo, o que acontece? Eu fiquei com os 2 braços quebrados e voltei a frequentar a igreja. Voltou a frequentar por medo? Voltou a frequentar por opressão? Não. Voltei a frequentar porque através dessa fala do meu pastor, Deus abriu meus olhos a tudo que eu estava fazendo de errado. Então, mediante isso tudo, eu vi o quão grande é o amor de Deus pelas nossas vidas. Não adianta você tentar fugir, tentar viver longe. Não adianta você que já conheceu a Cristo se desviar para resolver seus problemas, porque você só vai encontrar mais problemas. Cristo é a solução. Caso você está vendo esse vídeo e não conhece Jesus, queira ter um encontro com Ele. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador, que Ele vai mudar a sua história. Depois disso, eu fui liberto dos vícios, eu parei de usar drogas, parei de me relacionar com homens, Deus tratou isso dentro de mim. Em uma célula, num dia de reunião de célula da nossa igreja, Deus tratou comigo a morte da minha avó, aquela dor, aquele sofrimento passou, porque eu realmente fui curado por Deus na célula. Então, se você não conhece célula, GAP, não sei como chama aí na sua cidade, na sua igreja, frequente uma. É muito importante você estar em comunhão com os irmãos e através dessa reunião em grupo, eu fui curado de um trauma. Outro trauma que eu fui curado foi quando eu conversei com o meu pastor e disse: pastor, eu sou um menino gay e tal, e para mim é difícil. Cara, ele virou para mim e falou: Douglas, você não pode falar que você é um menino gay. Porque o que te define gay é você se relacionar com pessoas do mesmo sexo. A partir do momento que você abre mão do pecado, você não é mais. A prostituta, quando ela está ficando com vários homens, por dinheiro ou não, porque prostituição não é sexo só por dinheiro, é sexo fora do casamento, ela parou de fazer, ela parou de ser prostituta. Então, o pastor me explicou isso, eu falei: cara, uma frase tão simples tirou aquilo de dentro de mim. Porque eu entendi o seguinte: eu posso ter a tentação, o diabo vai vir com tentação, pode até jogar o desejo, mas Deus é maior. E se eu escolher por Jesus, por Deus, o diabo não vai conseguir me tocar. Porque as escolhas de pecar são nossas. E se eu escolho não pecar para agradar o Senhor, eu estou renunciando o meu velho homem, a minha velha natureza. Eu estou renunciando quem eu era, para dar lugar ao novo de Deus. Então, com isso eu aprendi que ex-homossexual existe sim. Ex-ladrão existe sim. Porque eu já roubei demais para usar droga. Graças a Deus, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado. Eu cometi vários erros. Eu quase matei uma pessoa. Nossa, é tanta podridão que eu tinha na minha vida, mas Jesus me curou de tudo com o seu lindo sangue. Deus, ele é um Deus de misericórdia, mas ele precisa que nós tomamos uma atitude. Deus, ele transformou a minha vida e tem transformado à medida que eu dou lugar para o Espírito Santo governar na minha vida. A área que você não deixa ele entrar, ele não vai entrar, ele não vai arrombar. Você tem que falar: pai, Apocalipse 3 fala o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Mas você vai abrir só a cozinha, só a sala, só o banheiro? Querido, você tem que abrir todos os cômodos. Deixar Deus trabalhar em todas as áreas da sua vida. Cada área é específica para que Deus trabalhe. Então, na área dos vícios é uma, e Deus trabalhou profundamente nessa área. Na área da homossexualidade é outra, porque é uma área que contém raízes profundas, que com elas vem a depressão, vem a angústia, vem a ansiedade, vem traumas, vem medos. E isso é realmente trabalhoso. A igreja hoje talvez falta um preparo ainda para lidar com pessoas que são homossexuais pela
resistência e falta de conhecimento. É importante a gente ver que Deus ele chama todo mundo e fala, vinde do jeito que estáis. Só que é necessário partir da nossa vontade, ter a mudança. E se a gente permitir que Deus mude, Deus vai mudar. Isso é lindo demais. Porque Deus não vai arrombar. Só que o diabo precisa disso aqui, ó, de uma pequena brechinha para arregaçar toda a sua vida. Então, quando Deus vem, Ele vem para transformar. E tentação vai ter, independente da área na qual nós temos problemas, tentação nós vamos ter. O diabo ele não vai ficar satisfeito e tranquilinho no canto dele, porque a gente aceitou Jesus, ele não vai falar, ah, não, aceitou, tá bom, vai atrás de outro. Ele vai querer você, porque você está na presença de Deus. As pessoas que não conhecem a Cristo já são dele. Então, pela misericórdia, o Senhor nos alcança e transforma a nossa vida. Mas para isso é necessário que a gente deixe Deus entrar e varrer a nossa casa, tirar a poeira, passar um pano, às vezes até lavar. Então, ao final desse vídeo aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta simples para você. Você gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador nesse momento que você vê esse vídeo? Se você disse sim, repita essa simples oração comigo. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Transforma a minha vida. Venha fazer morada. Eu não sou mais do inimigo, eu não sou mais do mundo. Agora eu pertenço a Ti, Senhor Jesus. E creio que o Senhor vai mudar a minha história. Entra na minha casa, transforma a minha vida e faça em mim o sonho verdadeiro do Senhor. Talvez você já aceitou Jesus um dia, mas você se encontra desviado. Faça essa oração comigo se você quer voltar a Jesus também, para os caminhos dele. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração se for possível. Repita comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu peço perdão pelos meus pecados. Eu me arrependo de ter me afastado dos caminhos do Senhor e volto agora, correndo para os teus braços. Me pega no colo, papai, e me transforma. Faça em mim uma obra verdadeira, na qual eu venha ser inteiramente seu. Não deixe que o inimigo roube de mim a tua presença e que o Senhor volte a ser o único e suficiente Salvador da minha vida. Em teu nome eu oro. Amém. Meu querido, eu creio que através desse breve testemunho, você viu como o inimigo entra fácil na vida das pessoas e como é difícil a gente sair do mundo, do pecado, da escravidão. Se a gente não der lugar para Jesus, a gente não vai a lugar nenhum. É necessário que a gente rompa, que a gente viva o novo do Senhor. É necessário que a gente viva o extraordinário de Deus na nossa vida. Dê lugar ao Senhor e o mais Ele fará. Tudo Ele fará, porque Ele te ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer te dar a vida eterna. E Ele quer que essa vida comece na terra. Ele quer que a presença dEle comece aqui. Para que nesse lugar, onde há tanto sofrimento, você seja sal, seja luz, para alcançar novas vidas. E através da sua vida, pessoas vão se render ao Senhor. Pessoas experientes com Deus falam que nós somos cartas vivas. E o nosso exemplo fala muito mais que nossas palavras. Então, além de dizer que é cristão, não negue a Cristo por nada, porque Ele é maravilhoso. Além de dizer que é cristão, seja cristão. Abrace, ame todas as pessoas dessa terra, porque todas precisam de Deus. Até nós que somos convertidos precisamos de um abraço, precisamos de Deus ali a todo momento. Dependemos dEle. Então envie esse vídeo para outras pessoas, para que pessoas sejam realmente alcançadas por Cristo. Se inscreva nesse canal, vamos fazer que esse canal seja um canal de bênção
para outras pessoas receberem a Cristo, a palavra de Deus, testemunhos edificantes e ter a vida transformada por esse Deus que é tão maravilhoso. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário. Então, que Deus te abençoe. Rumo a 1000 inscritos. Em nome de Jesus. Bora conseguir isso aí rapidão. Valeu, é nóis. Que Deus te abençoe. Tchau.